Olá pessoal, hoje nós vamos começar a aula 2. A aula 2 começa com a parte de análise sintática. Em análise sintática você tem duas partes para ver. Você tem a parte dos termos da oração e tem a parte de orações propriamente ditas. Então nós vamos trabalhar os dois em conjunto, é o assunto em que a gente mais demora pela importância que ele tem em todo o programa e em toda a prova. Por que essa importância toda? Porque você só sabe pontuar se souber análise sintática, você só sabe concordância verbal se souber análise sintática, regência, crase, tudo vai girar em torno dela, certo? Então, por isso vai haver tanta ênfase sobre esse assunto. Quando a gente fala em análise sintática, a gente tem duas partes, termos da oração, que são as partes, e temos as orações, que é o conjunto. Primeiro a gente vai trabalhar com as partes, que são os termos da oração. São três os termos da oração: os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Agora a gente vai começar primeiro com os termos essenciais. Observe. Os termos essenciais são dois: o sujeito e o predicado. Agora, observe o esquema. Observando o esquema, você vai ver 4 tipos de sujeito: sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. Provavelmente você deve estar estranhando a ausência de algum sujeito que já ouviu falar, que é o sujeito oculto. Na realidade, oficialmente, não existe sujeito oculto. O sujeito oculto é uma variação de sujeito simples. Então, quando você diz eu cheguei, sujeito simples eu, só que o sujeito apareceu. E quando eu digo cheguei, o sujeito simples continua, certo? Agora, algumas pessoas também falam de sujeito implícito, sujeito desinencial. Tudo isso é variação de sujeito simples. Se toda oração tivesse sempre o verbo como referência, era muito bom. Tudo que viesse antes do verbo era sujeito. Tudo que viesse depois do verbo seria complemento ou adjunto. Mas, na realidade, isso não acontece toda vez. Ou melhor, muitas vezes nas provas acontece o contrário. Eles desarrumam a oração. Por isso, você tem sempre que procurar arrumar a oração na hora em que está resolvendo os quesitos. Você tem que sempre procurar descobrir o sujeito da oração, porque ele é um termo essencial no conjunto oracional. Então, e para você descobrir o sujeito, existe um recurso muito fácil. Você vai fazer algumas perguntas ao verbo. Veja, basta você perguntar ao verbo o seguinte, ó: que é que ou quem é que? Mas o verbo você vai botar na terceira pessoa do singular, porque se você puser no plural, a frase vai ficar truncada e não vai resolver o problema. Então, toda vez que você fizer essa pergunta, que é que ou quem é que, fatalmente a resposta vai ser o sujeito da oração. E o sujeito, para você, vai ser um termo de fundamental importância. Se na resposta você encontrar uma palavra importante, você tem sujeito simples. Se na resposta você encontrar mais de uma palavra importante, que é o núcleo é a palavra mais importante, você tem sujeito composto. Então agora vamos conferir com os exemplos. Surgiram alguns imprevistos. A primeira coisa que você tem que fazer é a pergunta para identificar o sujeito. Como é que vai ser a pergunta? Lembre-se que o verbo vai ficar no singular. O que é que surgiu? A resposta vai ser alguns imprevistos, né? Dessas duas palavras, alguns imprevistos, qual é a mais importante? Imprevistos. Sempre o núcleo recai em substantivo. O núcleo recairá em outro termo se não for substantivo. Então, aí o núcleo vai ser imprevisto. Você tem duas palavras, mas das duas palavras a mais importante é imprevistos. Então, você só tem um núcleo. Então, aí você tem sujeito simples. Falhou o cálculo e as previsões. Qual é a pergunta? O que é que falhou? O cálculo e as previsões. Observe que você tem o cálculo e as previsões. Você tem várias palavras, mas quais são as mais importantes? As mais importantes vão recair no substantivo. E quais são os substantivos? Cálculo e previsões. Então, aí você tem sujeito composto. Cálculo, um núcleo, e previsões, outro núcleo. Alguém procurou você. Quem é que procurou você? Alguém. Então, alguém vai ser sujeito simples. Sal e azeite. O que é que faltou? Sal e azeite. Os dois substantivos correspondem aos núcleos do sujeito. Então, aí você tem sujeito composto.
Agora, você pode estar se perguntando se sal e azeite é sujeito composto e o verbo está no singular. É importante essa regra de concordância verbal, apesar de a gente ainda não ter visto. Quando você tem sujeito composto na oração, você tem que observar se o sujeito composto vem antes do verbo ou se ele vem depois do verbo. Sujeito composto antes do verbo, o verbo vai ao plural. Então, se eu dissesse sal e azeite, o sujeito composto está antes, eu iria dizer faltaram. Mas observe que na frase faltou sal e azeite são termos que vieram depois. Então, você pode concordar com o mais próximo ou pode concordar com todos. Observe o esquema. Ó. Os dois retângulos laranja correspondem aos núcleos do sujeito. Então, você tem dois núcleos, foi o que aconteceu com o verbo ficou no plural. Agora, observe outro esquema. Você agora continua com retângulos, mas o retângulo foi para depois do verbo. Então, se o retângulo ficou depois do verbo, vai haver alguma diferença. Quando o sujeito composto vem antes do verbo, verbo no plural. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, pode concordar com o mais próximo ou pode concordar com todos. Então, quando a setinha azul está indicando que o verbo está concordando com o mais próximo. E a laranja está dizendo que você pode concordar com todos os elementos. Considera-se simples o sujeito implícito no verbo. Isso é a informação para dizer que oficialmente não existe sujeito oculto. Sujeito oculto é uma variação de sujeito simples. Agora, essa nota tem uma importância fundamental. Observe, o verbo sempre concorda com o núcleo do sujeito, sempre. Isso independe do tamanho do sujeito ou do lugar em que ele esteja. É comum haver duas situações, núcleo singular e palavras no plural. Ou então o contrário, o núcleo no plural com palavras no singular. Você deve sempre se preocupar com o núcleo, que é a palavra mais importante do sujeito. Agora, o que é que você tem que pensar? Que o núcleo nunca vem com preposição. Por quê? Se ele vem com preposição, ele é dependente.